Assiste. Rebel Moon Parte 1, A Menina de Fogo e fiz suco de Zack Snyder. Tire as câmeras lentas do filme e você vai ter um curta-metragem muito provavelmente na sua casa. Minha crítica a respeito de Rebel Moon Parte 1, A Menina de Fogo, depois da vinheta. Meu nome é Buzz Lightyear e eu não venho em paz, é isso mesmo, galera. Podem parar aí. Nem o Buzz conseguiria defender alguns pontos de Rebel Moon. E olha que o Buzz entende de galáxia, né, galera? Vocês sabem quem é o Buzz. Não vem se fazer, não, que se você é nerd, você sabe de quem que eu tô falando. Quem é Buzz Lightyear. Por favor, né? Cara, é sério, eu assisti esse filme com ótimos olhos. É sério. Porque eu curto o Zack Snyder. Eu gosto daquele jeito Zack Snyder de cinema em alguns momentos. Até porque é que não gostou de 300, né, galera? Aquilo lá foi demais, né? Gerard Butler tava sensacional naquele filme. Toda aquela pegada, assim. Tava muito demais aquele filme, né? Pois é. Então eu curto essa pegada de Zack Snyder. Eu fui assistir esse filme com muita boa vontade. Daí eu pensei o seguinte, bom, desse aqui eu quero falar só os pontos positivos. Eu já tinha assistido o filme uma vez e tinha até falado bem dele pra algumas pessoas. Daí eu sentei pra assistir a segunda vez, quando eu fui fazer o roteiro. Daí, galera, eu fiquei pensando assim, será que na primeira vez que eu assisti eu tava jogando Candy Crush? E eu nem jogo Candy Crush, né? Porque nessa segunda vez que eu fui tentar assistir pra anotar os detalhes, galera, não é possível, eu comecei a ver muito, mas muito defeito. Eu fiz uma análise mesmo, fui assistir ele com um olhar mais crítico, sabe? Porque na verdade a primeira vez que eu tinha assistido, eu devia estar jogando alguma coisa, devia estar distraído, não é possível. Porque tipo assim, ele te proporciona entretenimento, tem toda aquela pegada e tal, né? Tem uma ação, o filme proporciona entretenimento, afinal de contas. Mas nós aqui do Comic queremos trazer pra você um conteúdo de qualidade. Nós queremos não apenas falar de entretenimento, não apenas trazer filmes que foram lançados, enfim, nós queremos trazer análises um pouco melhores, né? Não somos críticos de cinema. Que desempenho fabuloso. Não somos essas pessoas que estão lá dando essas notas para os filmes, né? Aqueles que vão definir quem vão ser os vencedores de premiações. Mas pelo menos o mínimo, né? De analisar um pouco a respeito de roteiro, de CGI, de coerência do filme, de universo, de senso de universo, a gente precisa trazer para você que está nos assistindo aqui. Bom, e foi nessa pegada, quando eu fui assistir pela segunda vez, que eu fiquei com vergonha de ter elogiado ele nas primeiras vezes. Eu peguei e disse, não é possível. Comecei a analisar, galera, tava muito ruim, muita coisa, sabe? Bom, mas antes de eu falar desses defeitos do Rebel Moon Parte 1, já capota nesse like que tem aqui embaixo desse vídeo. Deixe seu like aí pra gente, também deixe seu comentário. Sabe pra quê? Pro YouTube começar a ir lá olhar e ver o que a gente tá aprontando aqui. Porque se mais gente ficar curtindo, mais gente ficar comentando, o YouTube uma hora dessa hora vai dizer assim, o que é esse Comic News? E vai começar a nos algoritmizar. Eu tenho que falar dessa palavra aqui, hein? Pô, isso aí tá legal, você sabe aí que eu tô me puxando aqui no meu vocabulário pra você. Deixa o likezão e o comentário aqui pra gente falar muito a respeito desse universo nerd. Como começou a situação de Rebel Moon? Bom, tudo começou com uma história do Zack Snyder produzir um filme pro universo Star Wars. Aí dizem os boatos que ele pegou o roteiro que ele tinha feito, foi até a porta da Lucasfilm, bateu lá e disse assim, olha, eu tenho um roteiro prontinho aqui pra fazer algo no universo, dentro do universo Star Wars. Dizem que o pessoal da Lucasfilm olhou o roteiro, devolveu pra ele e disse assim, não, muito obrigado, e ele saiu. Foi aí que ele definiu, bom, já que a Lucasfilm não me quis, eu vou criar o meu próprio universo galáctico, sci-fi. E daí saiu Rebel Moon Parte 1, A Menina de Fogo, e agora dia 19 de abril vai sair nos catálogos da Netflix a parte 2, né? Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. Agora eu vou dizer pra vocês, em relação a nome, ele veio assim querendo dar uma diferenciada, né? Porque marcadora de cicatrizes vai ser difícil da gente esquecer. Não é uma coisa comum da gente ouvir todos os dias, né? Cara, a gente sabe que o Zack Snyder é meio doido nas obras dele, né? Isso todo mundo sabe. Todo mundo que acompanha o universo do Zack Snyder sabe disso. Bom, já faz algum tempo que eu penso que o Zack Snyder, ele se intitulou um grande visionário da indústria cinematográfica. Isso dentro da cabeça dele, ele construiu isso, né? Daí ele ter pensado assim, eu vou fazer filme do jeito que eu faço, porque eu já tenho um nicho de gente que gosta do que eu faço, então eu vou fazer filme pra eles. E é claro que isso é um grande risco, porque cada dia mais diminui esse cerco, digamos assim, né? Em vez de expandir pra atender mais pessoas, ele vai atendendo cada dia menos pessoas que gostam daquele gênero que ele produz. Eu acho que a ideia dele era dizer assim, eu quero ser referência sendo diferentão mesmo, e o pessoal vai ter que vir na minha, uma hora dessa eu estouro. Só que não rolou. A gente poderia citar aqui, por exemplo, caras como Quentin Tarantino, por exemplo, M. Night Shyamalan, propriamente falando, que são caras que vou inventar o meu universo e a galera vai vir na minha, a galera foi, só que eles sabem construir uma boa história. E o que falta, principalmente aqui no universo de Rebel Moon, é contexto, sabe? Ele não conseguiu ter um senso de construção de universo. O filme tá muito vasto e ele não chega aonde ele promete que vai chegar. E é essa a minha preocupação, porque ele anuncia que ele tá querendo criar um grande universo aí, semelhante ao de Star Wars, mas na primeira pegada já não rolou. Existem obras, como eu citei, do Snyder, por exemplo, como 300, que foi sensacional, né? Ele dirigiu o primeiro filme, enfim, e também o Snyder Cut, propriamente, que é muito melhor que o primeiro Liga da Justiça. Esses filmes, eles têm toda uma pegada mais dark, assim, ficou bonito.
bonito. Eu gostei bastante, né? Inclusive tô aqui homenageando hoje, né, com a camiseta do Superman. É pra relembrar esses cortes do Snyder que foram sensacionais, muito melhores do que o Liga da Justiça, na minha opinião. Acredito que na sua também, né? Pelo menos todo mundo que eu conversei achou isso. Ah, bom. Mas no geral, os filmes deles são bem farofa, assim, sabe? Nunca teve muito roteiro, assim, que você dissesse assim, nossa, que grandes diálogos. Mas era uma farofa bem feitinha, sabe? Bem enfeitada. Só que aqui em Rebel Moon nem isso aconteceu, né? O CGI não tava bom. Eu posso dizer, assim, que aquilo que tava ruim no Rebel Moon tava muito ruim. E aquilo que tava bom não tava tão bom assim. E é isso que apavora. Porque se ele vem com uma pegada de dizer que vai construir o universo, faltou o senso de construção de universo e faltou o básico que ele costumava entregar, que era o CGI muito bem construído, cenários muito bem feitos, né? Até propriamente os takes, eles estão mais fechados, parece que eles quiseram economizar até fundo verde pra fazer algumas coisas que eles fizeram, e tudo isso vai empobrecendo muito a obra. Claro, volto a dizer, se você quer assistir o filme apenas por entretenimento, você vai conseguir assistir ele de boa, tranquilo. Mas se você vai analisar de forma mais crítica e talvez até pensando assim, poxa, quem é o Snyder, né? Vamos analisar os efeitos Snyders nesse filme? Não tem. Empobreceu bastante, na minha opinião, sabe? E olha, galera, não foi por falta de dinheiro. A Netflix abriu mesmo a maleta, os executivos chegaram e disseram, o que tu precisa, Snyder? Precisa de dinheiro? Tá aqui o dinheiro. Porque foram 166 milhões que custaram essa obra em duas partes. Então foi em torno aí de 83 milhões pra cada obra, se a gente fosse dividir certinho, né? Mas o primeiro filme, então, foi na base de 90 milhões de dólares que foi divulgado, que foi gasto. Cara, isso não é um orçamento ruim. E eu acredito que a Netflix, pelo que a gente estudou aí, viu as movimentações de conversações na mídia, enfim, a Netflix, ela não poupou. Aquilo ali foi o que ele pediu de grana. Talvez se ele tivesse pedido mais grana, tinham dado mais grana, mas queriam que ele fizesse coisa boa. Porque eu acredito que a Netflix tá chateada, tá saturada de reclamações a respeito de coisas que eles criaram. Como eu falei aqui pra vocês em outro momento, a Netflix teve muito filme ruim lançado, principalmente na parte de roteiro, que os filmes não conversavam, não tinham nexo, né? Eu falei até um pouco mal de Donzela nos vídeos atrás aí, pra determinar assim o quanto eu acreditei que o filme seria bom pelo orçamento, pelas atuações, enfim, e ele não superou. Mas nem se compara com aqueles filmes ruins de antigamente que a Netflix fez, né? Como a gente pode citar, sei lá, Bird Box, que eu achei que ficou, mesmo saindo de obras literárias, ele não ficou com um roteiro muito legal, parece que terminava sem fim. Também O Mundo Depois de Nós, agora propriamente, recebeu, nossa, muito hate, flopou geral. Então tinham muitos filmes ruins da Netflix. Donzela não é isso, na minha opinião, ele tá um patamar acima. Então agora a Netflix, acredito que ela tá trazendo boas parcerias e querendo que os projetos sejam bons. Então poderiam ter entregue até mais dinheiro se o Snyder tivesse pedido, mas não foi o que aconteceu e o filme flopou, na minha opinião. Aliás, não é só na minha opinião, é na opinião da crítica, é na opinião da geral aí. Se você vai ver, pouquíssimas pessoas gostaram. Críticos mesmo, quase nenhum. Agora a geral aí que gosta de entretenimento, que não vai analisar, que vai olhar o filme por olhar, claro, vai achar ele como um bom filme de entretenimento, aí tá tudo certo. O filme ele tá tão sem contexto, tão desconexo, principalmente pelas personagens principais, que eu quero falar um pouco dessas personagens agora, que pra mim assim o Zack Snyder mirou em Star Wars e acertou, sei lá, em A Liga Extraordinária. Você lembra desse filme? Já vi, da Sean Connery, nunca vi. É um filme que juntasse tanta gente esquisita numa mesma, tantos super-heróis excêntricos, estranhos, né, no mesmo grupo, e desse aquela coisa horrorosa, porque eu particularmente não gosto de A Liga Extraordinária. É um filme muito antigo, talvez até muitos de vocês aqui nem conheçam, né? Mas como eu tava falando, o Rebel Moon, ele não tem um contexto, sabe? Ele não constrói o universo ao qual ele se propõe, de expandir, de viajar pela galáxia, enfim, né? O roteiro é confuso, os diálogos são ruins demais e a protagonista não tem carisma algum. Cara, quando você analisa tudo isso, é um combo de coisas pra dar errado, sabe? Bom, mas tá tudo ruim, Bruno? Não, tem algumas coisas boas, tem alguns cenários que são legais. Eu acho legal também a diversidade de naves, eu achei bonita aquela composição da diferença de construção de naves, também algumas armas muito diferentes, achei esse design legal, assim. Tem algumas criaturas biológicas também diferentes, embora o CGI esteja extremamente horrível, sabe? Lembra os Goonies, assim, tem um lá que me lembra muito o Sloyd, por exemplo, né? Então, assim, era aquele CGI bem tosco mesmo, na minha opinião. Mas tinha uma diferença de seres biológicos, eles tentaram, assim, trazer aquela coisa mesmo diferenciada, viu? Teve uma preocupação com isso, né? Os caras arriscaram até um idioma diferente ali na conversação, pô, tudo isso aí vem enriquecendo. Se você for pegando, assim, roteiro e tudo mais, você vai enriquecendo um pouquinho a obra. Mas pra mim, o Zack Snyder acabou errando no básico, sabe? Bom, já falei do CGI que era ruim, mas tipo assim, as cenas eram cortadas de forma diferente, a montagem
montagem não favoreceu, né? Você tinha assim, pô, os caras estavam subindo na nave aqui no momento e de repente eles estavam chegando em outra dimensão, numa galáxia diferente, tipo assim, aqui não tinha nenhuma montagem no meio, nenhuma inserção no meio. Então, tipo assim, tinham coisas que acelerava demais, ao mesmo tempo, como eu falei da câmera lenta, que, cara, tudo era muito câmera lenta, cara. Eu sei que o Snyder, ele costuma fazer muito isso, e já é uma marca registrada dele que muitas pessoas, inclusive, debocham, né? Tipo, tudo é câmera lenta pro Zack Snyder. Só que, cara, parece que ele pegou esse filme e disse assim, ó... vocês estão reclamando da câmera lenta? Vocês estão falando? Então toma a câmera lenta. Cara, era uma coisa assim, ó, que você ficava pensando assim, não acredito que ele fez isso, parecia deboche. Eu brinquei aqui no início até que se cortasse as câmeras lentas, a gente ia ter um curta-metragem. Cara, mas sério, se você tira tudo aquilo que tinha de câmera lenta no filme, ele perdia muita minutagem. Pode ter certeza disso que eu tô falando pra você. Vai vendo. Assiste lá. E se já assistiu, dá uma reparada. Eu desafio você até a me contar quantas cenas em câmera lenta tinha. Aí você não vai nem conseguir, porque você vai desistir no meio do caminho, né? De tanta cena em câmera lenta que tinha. Aí você diz assim, não, agora é só o início, agora é só a contagem da história, é mais chato mesmo. Não, mas é que nem isso foi bom. Daí eu te digo assim, ó, que mesmo que o segundo filme seja bom, o que eu duvido muito, porque ele foi gravado na mesma sequência, então já foi na mesma pegada, o filme já tá pronto, já tá saindo daqui uns dias, eu acho que tá foi feito no mesmo forno, digamos assim, então não tem como ele diferenciar muito desse primeiro, na minha opinião. Olha só se for uma surpresa muito grande, porque não existe como você mudar de tom uma obra que foi toda gravada junto, entendeu? Então eu acredito que já vai sair mais ou menos a mesma coisa que saiu o primeiro. E se acaso o filme for bom em si mesmo, a parte 2, então o primeiro filme ele não fez nem a parte dele de construir os arcos, porque ficou tudo meio esquisito, né? Ele não se explicava. Ele não se preocupou em explicar coisas básicas pra gente, sabe? Então, o primeiro filme ele falhou miseravelmente. Mesmo que o segundo seja bom, o que eu duvido muito, volto a dizer, o primeiro não fez o dever de casa. Então, assim, um filme desse, que tem uma promessa dessa, de ser uma saga épica que vai ter muitas outras coisas, muitos universos sendo construídos aqui, ao ponto de ter a petulância de comparar com Star Wars, cara, começou muito mal. E daí, assim, voltando a falar a respeito da câmera lenta, que eu preciso falar disso, o Zack Snyder, assim, ele sempre usou, né? A gente sabe disso. Mas tipo assim, cara, e sobe na nave, câmera lenta. E desce da nave, capa em câmera lenta. Cara, era muita câmera lenta, vocês precisam olhar isso. Se você não olhou esse filme ainda e você tá vendo esse meu vídeo primeiro, quando você for olhar, você vai dizer, o Bruno tem razão. É muita câmera lenta, sabe? E daí tudo isso ficou muito chato, não só pelo uso do efeito da câmera lenta, dessa técnica. Ficou chato porque desacelerou o filme. Em vários momentos a gente tinha vontade de dormir, sabe? Não era uma coisa assim que você consegue assim dizer, nossa, eu fiquei preso do início ao fim. Aí você junta tudo isso com um roteiro meio desconexo, com coisas que não se explicam. Cara, é um misto de coisas que fazem mal, sabe? Que fazem mal pra própria obra. Basicamente, a história do filme é a respeito de um império, né? Que dominou todas as pessoas e agora tem uma salvadora aí, uma personagem principal que ela vai saindo recrutando gente pra poder combater esse império malvado. Não explica pra gente o porquê que esse império dominou, não tem um senso assim de construir os arcos, esse aqui é o arco dos vilões. Aqui acontece assim. Tem mini arcos construídos e isso vai deixando a gente muito confuso no decorrer da história. Eles estão dominando e pronto, ninguém te conta porquê, só sabe que eles estão dominando e agora alguém quer derrubar eles de lá. A gente sabe que filmes de recrutamento, de você sair de um lugar e ir pro outro, principalmente essa situação de você sair de um planeta e ir pro outro para poder recrutar pessoas diferentes para montar uma equipe super então que vai combater esse império malvadão, todo filme que apresenta isso, ele apresenta um pouco mais de morosidade, porque são vários arcos que você tem que ir construindo, né? São várias mini histórias que você tem que ir mesclando. E como você tem pouco tempo geralmente num filme, né? Numa série você tem mais tempo pra construir isso, mas um filme é mais difícil, então o fator tempo é importante, então o roteiro ele precisa ser assertivo, os diálogos eles precisam ser bons, só que os diálogos eles são muito ruins, e daí quando você olha por exemplo pra protagonista, que era pra ela ter um carisma muito legal, até mesmo dentro daquela face mais séria, sofrida que ela tem, de contando o passado dela, de como ela foi usada, né, como uma arma, digamos assim, é só aquelas caretas, ela faz muita careta, cara, é uma coisa assim toda muito, sei lá, daí mistura isso com a câmera lenta e um diálogo ruim, meu, é sério, tipo, eu assisti o filme 2 vezes, né, eu comecei a assistir uma parte, mas até não parei porque o filme tava ruim, assim, eu parei porque realmente era questão, fator tempo, né, e continuei assistindo ele
na sequência. É ruim, você quebra isso, daí você não consegue mais se conectar com o filme. Depois eu tive que voltar um pouco pra assistir um pouco novamente, você entende? Então o filme ele tem mesmo muita coisa ruim. E daí onde ela vai passando, ela vai recrutando e cara, cada membro da equipe é um mais esquisito que o outro. É uma oriental lá que luta com as espadas, aquilo é muito esquisito, sabe? A forma como luta, é todo mundo muito sério, todo mundo muito sisudo, né? Eu achei o personagem do Digimon Hillson aqui muito, sabe, apático, assim. Pô, o Digimon Hillson eu conheci ele na época do Gladiador, o cara era sensacional, o papel dele, eu gostava demais daquele Digimon Hillson. Aqui eu achei uma mistura de tudo que é ruim, sabe, aquela coisa esquisita, os diálogos ruins, ele ali parecendo um ermitão, nada foi bom na minha perspectiva. Então dentro dessa equipe que tá sendo montada, é uma equipe muito doida, muito esquisita, que não apresenta conexão nem entre uns e os outros, e muito menos consegue se conectar com quem tá do outro lado da tela, sabe? Essa foi a sensação que eu tive. O personagem ainda mais legal que eu achei foi o Tarak, interpretado pelo Stas Nair. Eu achei ele legal porque ainda ele faz aquele arquétipo do bonitão, do simpático, né? Do cara que sim, que é um pouco mais sério, mas ele é aquele galanteador, assim. Pô, aquilo ali eu ainda achei que costurou algum tipo de simpatia dentro da equipe, porque de resto, todos eles eram estranhos demais. E no fim, o filme se resume em câmera lenta, diálogos ruins, caretas da protagonista e é só. Esse primeiro filme ele não me apresentou nada muito bom. Ele tem muita cenografia, pra quem não vai, eu volto a dizer, pra quem não vai olhar com um olhar crítico, pra quem vai olhar pelo simples e puro entretenimento, sem observar nada, vai receber um suco de Snyder ali e tá tudo certo. Principalmente se você assistir jogando algum tipo de joguinho na mão que você só for olhar quando o som aumentar e daí você for olhar uma cena de ação. Daí até você não vai se importar tanto com as câmeras lentas, porque você vai estar olhando o filme apenas nas partes mais pegadas. Agora se você pra sentar na frente da televisão e olhar pro filme, ele não consegue te conectar. Essa é a minha colocação a respeito de Rebel Moon Parte 1. O filme fica tipo sagu sem creme, sabe? Quando você vai comer o sagu assim, mas não tem um antídoto ali, que é o creme junto. Então, o filme é assim, se você não tem um celular na mão, se você não tem um amigo do lado pra conversar e olhar pro filme somente nas partes de maior ação, você vê o filme, você assiste ele sem o antídoto. E daí ele fica muito ruim, sabe? Mas eu tô brincando, no fim eu tô brincando, porque na verdade eu gosto bastante de sagu, eu não sei vocês. Tem um preconceito contra essa sobremesa, mas eu gosto bastante de falar nisso. Eu até acredito que a intenção do Snyder era boa, mas ficou só na intenção. A ideia de construir uma saga, por exemplo, semelhante à do Star Wars, ela é muito ousada, a gente sabe que é. Mas poxa, tem espaço. Star Wars é uma saga super antiga, né? Embora ela tá tentando se autoafirmar, inventando outros arcos, aí a galera não tá comprando esses arcos, né? Principalmente pessoas de antigamente, é a galera que gostava da saga original, acredita que a Disney tá construindo arcos que não são legais. Então tem espaço para uma nova saga nascer e conquistar o coração dessa nova geração de cinéfilos que está nascendo, ou simplesmente dessa nova geração de pessoas que estão buscando um bom entretenimento. Mas nesse caso, o Zack Snyder prometeu uma coisa que não conseguiu entregar, pelo menos até agora, né? Bom, agora é que vem meu questionamento pra você que nos assistiu até aqui. Assistiu Rebel Moon Parte 1, A Menina de Fogo? Tá hypado pra assistir a Parte 2 aí, que vai sair agora dia 19 de abril no catálogo Netflix, A Marcadora de Cicatrizes? Você tá hypado? Eu tô muito louco. Deixe seu comentário aqui, diz pra mim assim, ó Bruno, você tá bem louco, o filme é muito bom, o filme nem tem nada disso que você tá falando, as câmeras lentas são demais, pô, a protagonista é boa demais, as caretas dela fazem todo sentido. Bom, me diz, deixa aqui nos comentários, fala comigo, me diz o que vocês acharam desse filme, não tem problema a gente discordar. Agora é o seguinte, mesmo você não concordando comigo, deixa o seu like, né? Por favor, como eu já disse aqui, nós precisamos começar a movimentar isso aqui, a gente tá aqui gravando aqui pra vocês, nós estamos entregando um produto aqui pra vocês, nós precisamos que você deixe o seu like aqui pra gente, pra que o YouTube possa vir aqui e dizer assim, pô, os caras estão trabalhando lá. É isso aí que eu já tenho falado aqui com vocês, né? Vamos lá? Vamos deixar esse likezinho aí depois você pode comentar aqui até e dizer que eu tô ficando maluco, não tem problema, mas por favor, o like você não esquece de deixar. E agora, dadas as minhas considerações a respeito de Rebel Moon Parte 1, com toda certeza eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo a respeito de Rebel Moon Parte 2, A Marcadora de Cicatrizes. Eu vou assistir esse filme, até pra falar pra vocês se eu acredito que mudou o tom, se não mudou o tom, se tá a mesma coisa. Eu acredito que tá a mesma coisa, porque foi feito tudo junto, eu já falei, foi no mesmo forno, não tem como a receita ter mudado, não deu espaço de tempo pro Zack Snyder pensar, não deu espaço de tempo pra produção de outro roteiro, o filme foi tocado meio junto, foi produzido meio junto e dividido em duas partes, então ó, então eu prometo pra vocês que eu vou assistir a parte 2, vou vir aqui, vou deixar as minhas considerações num próximo vídeo, e agora nos despedimos desse vídeo, falei aqui tudo que eu pensava pra vocês a respeito do universo, aí do Zack Snyder, a respeito de Rebel Moon principalmente, e eu peço pra que você, deixando o seu like aqui, se despeça por
por hora comigo e me encontre num próximo vídeo aqui do canal Comic News e fui!